Nesse vídeo eu venho falar sobre bipolaridade. Eu quero esclarecer que eu não sou nenhuma especialista no assunto, não sou nenhum estudante de psicologia. Então, tudo que eu vou falar aqui é sobre o que o meu médico me falou, porque eu fui diagnosticada com esse transtorno há 3 meses atrás. Então, eu não fiz nenhuma pesquisa no Google, no Wikipedia, não decorei nada para fazer esse vídeo. Tudo que eu falar aqui vai ser o básico que eu sei, pela minha experiência, as coisas que eu sinto, por depoimentos de pessoas que têm bipolaridade também, que eu conheço. Então, eu não me aprofundei no assunto para fazer esse vídeo. Eu vou falar só o básico, o que eu passo, como eu lido com isso e um pouco do que eu sei sobre esse transtorno. Pra dizer que eu não pesquisei assim nada, quando eu fui diagnosticada com esse transtorno, eu pesquisei no YouTube imediatamente para ver como que outras pessoas se comportavam, se era da mesma forma que eu, para ver se os sintomas batiam, porque até então eu achava que tinha transtorno de personalidade borderline. Então as coisas mudaram assim de repente. E com essa pesquisa no YouTube, vendo as reações das pessoas, de quem tem bipolaridade, vendo os sintomas, foi um tanto quanto assustador. E vocês vão entender o porquê. Então, eu vou resumir um pouquinho do que eu sei sobre a bipolaridade, que é o básico. Bom, a bipolaridade ela é caracterizada pelas variações de humor constante em uma pessoa. A doença não tem cura. Ela pode ser amenizada apenas com medicamentos, com terapia, psicoterapia, mas assim, os médicos, os psiquiatras não encontraram uma cura, não tem cura, aparentemente, o que é muito chocante pra mim. Então, é complicado. Bom, as causas, os médicos falam que eles não têm 100% de certeza, porém eles acham que podem ser alterações no cérebro, como a química do cérebro, pode ser o ambiente, você conviver com pessoas muito tóxicas, você passar por traumas dentro de casa, pode desencadear esse transtorno sim. E outra coisa também que eles acham que pode ser é a genética. Você pode herdar isso de algum parente. Se algum familiar seu tem esse transtorno, você pode sim ter também. Com o tempo ele irá aparecer. Geralmente esse transtorno aparece ali na adolescência, na pré-adolescência. Um pouco mais sobre essa doença. Como eu falei, é uma doença muito complexa. Existe a bipolaridade 1, bipolaridade 2, a hipomania, a mania. Então, assim, não é simples de explicar. Eu não vou falar o que eu não sei, eu vou falar o básico, o que o meu médico falou, o que eu já sei. Então, antes de falar disso, eu conheço algumas pessoas que falam assim: uma hora meu time de futebol perde, eu fico muito pé da vida, outra hora acontece uma coisa, eu fico muito feliz, e já acontece outra coisa, eu fico triste, e eu sou muito bipolar. Não, você não é bipolar, você não tem essa doença. Você é apenas um ser humano normal, que tem emoções normais, e se você não sentir essas emoções, procure ajuda profissional, porque isso é um sintoma de psicopatia. Falando sobre essas duas fases, que é a fase da mania ou fase maníaca e da fase depressiva, eu vou falar um pouco da fase da mania, que é quando a pessoa ela se sente superior a todas as pessoas. Assim, do nada a pessoa se sente assim. Ela pode se sentir uma pessoa mais inteligente do mundo, uma pessoa poderosa, ela tem um ego muito inflado, a pessoa pode ficar muito irritável, assim, se irritar muito fácil. Outro sintoma é pensamentos acelerados, a pessoa levanta 3 horas da madrugada, por exemplo, para varrer a casa, ou para arrumar a casa inteira, ou para bolar planos para o futuro. Então vem uma alegria assim intensa, que os psiquiatras costumam chamar de euforia. Então, a pessoa fica assim eufórica, ela tem pensamentos acelerados, quer fazer uma coisa, quer fazer outra, é sociável, alegre. Então, assim, em casos mais graves, pode acontecer da pessoa colocar a própria vida em risco, como achar que tem superpoderes,
entrar dentro de um carro e sair louco na rua assim, acelerar o carro e achar que nada pode acontecer. Então, assim, é muito difícil explicar, sabe? Porque essa fase mais severa, assim, da doença é muito parecido com esquizofrenia, porque eu falei que eu pesquisei e achei um pouco assustador. Em casos mais severos, as pessoas podem ter alucinações, como achar que é Deus e que pode salvar o mundo. E em casos mais graves ainda, as pessoas podem ouvir vozes. Então é muito assustador. É muito triste também. Pessoas que passam por isso, que têm essa doença assim num grau mais severo. Então é muito triste, é parecido com a esquizofrenia, o que eu achei muito assustador. Porque assim, eu não sou desse jeito, eu acho que a minha bipolaridade é de um grau leve. Mas depois eu comento sobre isso. Bom, nessa fase da mania, ela pode durar até 7 dias ou mais. Ou até meses, não sei. Acho que até meses, pode durar um mês. E aí, sem causa aparente, a pessoa passa para a fase depressiva, sem nenhum motivo. Então, a pessoa, como depressão comum, a pessoa não quer levantar, a pessoa sente culpa, a pessoa sente... só sabe chorar, a pessoa se mutila, se machuca, a pessoa tem pensamentos negativos, tem pensamentos suicidas, pensa em morte. Algumas até tentam suicídio, porque a depressão pode chegar num grau muito forte. Então essa é a fase depressiva, onde, assim, como depressão normal mesmo, a pessoa sente coisas muito ruins. Então ela pode parar de comer, fica deitada o dia inteiro. Então é muito triste essa doença, assim. Agora eu vou falar um pouco sobre a minha experiência com essa doença. Bom, eu sinto muita... Na fase da mania, alguns sintomas que eu sinto é de irritabilidade. Eu me irrito muito fácil com as coisas, mas não a ponto de agredir uma pessoa ou, sei lá, partir para agressão. Eu só me irrito fácil mesmo. Eu não sinto nem, tipo, ego inflado. Às vezes eu sinto sim uma euforia, uma felicidade. E às vezes eu até sinto triste, porque eu sei que essa felicidade, qualquer coisa, a qualquer momento pode passar. Porque é uma euforia, é uma felicidade, vamos dizer, falsa. Então eu fico triste por estar feliz, porque eu sei que essa felicidade vai passar em algum momento. Mas eu não tenho alucinações, eu não ouço vozes, o que eu achei muito estranho, porque eu achei... Até então eu achava, como qualquer outra pessoa, que a bipolaridade era apenas ficar triste, ficar feliz, outra hora ficar irritada, mas não é tão simples assim. Mas eu não ouço vozes, eu não tenho alucinações. Uma coisa que eu tenho são paranoias. E eu vou contar um pouco das paranoias que eu tenho, como a sensação de ser perseguida. Eu já tive momentos que eu não quis comer porque na minha cabeça a comida estava envenenada. Então, mano, é muito complicado, sabe? Essas paranoias assim. Outras paranoias assim que eu já tive é que pessoas vieram até mim. Então, quem me conhece assistir esse vídeo, algumas pessoas já vai ter ouvido isso. Já ouviram provavelmente de mim, eu falando e perguntando quem é que mandou você vir conversar comigo. Porque assim, eu não sei se é pelo trauma do bullying que eu já sofri ou se é por causa desse transtorno. Então, assim, eu não sei. Então, assim, eu não consigo fazer amizades porque eu desconfio de todo mundo. Eu desconfio que as pessoas querem me fazer mal, as pessoas querem me atacar de alguma forma. Então eu não sei se isso é um trauma do bullying que eu já passei no passado ou se é um sintoma dessa doença. Deixa eu ver mais alguma paranoia. Bom, eu já tive síndrome do pânico, então
Certo dia, eu vou contar uma história que eu tava na rua e eu senti muito medo, eu sentia que estava sendo perseguida, todo mundo me olhando, todo mundo que passava perto de mim, pra mim, estava rindo de mim, estava falando de mim na minha mente. Eu tava com a minha mãe e com a minha avó nesse dia, então eu falei, mãe, eu não estou bem e eu vou voltar pra casa. Eu saí correndo, eu tava tremendo, eu tava suando frio, nossa, eu tava andando correndo praticamente. E eu parei assim, parei não, eu tava andando e eu olhei pro lado de uma casa e tava uma menininha, uma pequena menininha no portão. E hoje eu lembro dela assim como uma garotinha muito linda, mas ali no momento, como eu já estava em pânico, eu olhei para aquela menina e senti um medo terrível. Eu senti como se aquela menina tivesse possuída, eu não sei explicar. Eu senti muito medo daquela garota porque ela estava, eu não sei se foi no momento, mas ela estava ali sozinha, parada no portão, assim, imóvel, não tinha ninguém do lado dela, ela não estava fazendo nada, apenas olhando pra rua. Então ela parou e começou a me encarar. E ficou, tipo, me encarando assim. E aquilo foi muito assustador pra mim. Eu falei, meu Deus, essa menina tá possuída. Então eu senti mais medo ainda e saí correndo. Então eu cheguei em casa desesperada, chorei bastante. E, nossa, foi horrível. Outra história de paranoia que eu tive é que, assim, de frente à minha casa é casa alugada. Então sempre tem vizinhos novos. E até então, assim, a casa não estava alugada, não tinha ninguém. E eu vi um pequeno garotinho nessa casa, de noite. Eu abri o portão da minha casa, não lembro por que eu abri o portão. E eu vi esse garotinho lá na frente, ele estava parado, apenas parado olhando pra rua. E ele estava me encarando. E ele começou a me encarar, só ficava me encarando imóvel. Tipo, não fazia nada, ficava parado imóvel. E eu falei, meu Deus, não tem ninguém nessa casa, como assim? Tem um garoto me olhando e eu já comecei a pensar que seria um fantasma ou que seria alguma, sei lá, entidade maligna, assim, paranoias. Não chega a ser alucinação. Então, na verdade, no outro dia eu acabei descobrindo que eram vizinhos que tinham se mudado e com o tempo até fiz amizade com um garotinho, um garoto muito simpático. E é muito complicado isso de paranoia, sabe? Então, assim, e a fase depressiva, como eu sempre tive depressão, talvez esse quadro esses sintomas de depressão da bipolaridade pode piorar mais ainda. Então, eu choro o dia inteiro, assim, não o dia inteiro, porque eu tomo medicamentos e acabo melhorando. Mas, assim, eu fico muito deprimida, só quero ficar deitada. Eu me isolo, porque outro sintoma da depressão, dessa doença, é perder o interesse de tudo. Tudo que você sente vontade de fazer, tudo que você sente prazer, perde ali no momento. Então você se isola de amigos, de familiares, você se afasta de todos e as pessoas acabam, tipo, não entendendo e te julgando e achando que você está sendo grossa ou má, ou como eu já fui chamada várias vezes de má, muita gente joga na minha cara. Quem vai ter pessoas que vai estar me assistindo que já jogou muitas vezes na minha cara que eu era muito grossa, que eu já fui muito grossa. E pra não dizer que eu nunca agredi ninguém, eu agredi uma vez um ex meu, que eu tava numa crise muito forte de choro, eu queria me isolar, eu queria ficar sozinha. E esse ex meu, ele não sabia como lidar. Então, assim, eu não vou julgar ele porque ele não entendia o que eu tava passando. Então eu comecei a ter crise, falei pra ele sair de perto, que eu queria ficar sozinha, comecei a chorar. E ao invés dele me deixar ali sozinha, pra eu ficar no meu cantinho, ele me abraçou, me apertou, me segurou e não me soltou. E ele falou, eu tô aqui pro que você precisar e eu vou estar aqui, eu tô aqui, se acalma. E, gente, aquilo me deixou muito mais nervosa, porque eu queria ficar sozinha, eu não queria... Eu me senti sufocada, eu me senti como se alguém estivesse ali me sufocando, assim, entendeu? Quando ele tava me abraçando. Hoje eu vejo que ele tava tentando me ajudar de alguma forma, mas
na hora, assim, me deu um desespero enorme. E eu queria sair, eu me sentia sufocada e ele não me soltava. Eu pedia, eu implorava, eu falava, me solta, por favor, tô me sentindo mais sufocada. E eu acho que na hora do desespero ele não entendeu e não me soltou. Então eu acabei que, por defesa, agredindo ele fisicamente, assim, empurrando ele, batendo nele, até que ele me soltou e eu fui pro meu quarto. E hoje, até hoje, essa pessoa joga na minha cara falando que eu fui muito má, que eu pisava, que eu pisei muito nele, que eu fui muito má com ele, mas ele não entende tudo o que eu tenho passado. Ele já me ajudou bastante, eu não vou negar, mas a pessoa vai saber quem é e vai saber o que eu tô falando. Então, assim, muitas pessoas acham, né, que a gente acaba sendo grossa ou mal educadas por se isolar, por querer ficar sozinhas, mas, gente, não é uma doença que tem que ser tratada, porque, como eu disse, a minha bipolaridade eu acho que é de um grau leve. Eu vou conversar até com meu médico sobre isso, porque tem pessoas que passam por coisas bizarras, como ouvir vozes, ter alucinações, achar que é outra pessoa. Eu já senti sintomas também de despersonalização, que é um sentimento horrível, mas não foi grave. Passou logo, durou só 2 dias e eu não senti mais. Bom, algumas pessoas me perguntam o que eu faço com meu filho nesses momentos. Por exemplo, quando eu tô com crise de choro, quando eu quero ficar um pouco sozinha. Nesses momentos eu evito ficar perto do meu filho, então eu entrego ele e falo, mãe, eu não tô bem no momento, fica um pouquinho com meu filho e eu espero melhorar um pouco, me acalmar. E geralmente quando assim, ela sai e eu fico sozinha com meu filho, que é bem constante, ela vai pra igreja diariamente, então eu fico sozinha sempre com meu filho. Então assim, quando surge alguma crise, algum choro, eu não quero que meu filho veja, eu pego os brinquedinhos dele, coloco no berço e deixo ele ali brincando, vou pra um cantinho até eu me acalmar, depois volto e fica tudo bem. Então assim, não afeta o meu filho, porque eu não deixo ver ele e eu em momentos de crise, né? Tentei ir no psiquiatra do SUS, eu passei pelas psicólogas e elas me avaliaram e elas não me encaminharam para o psiquiatra, porque dizendo elas que meu caso não era grave, que era leve, que não era necessário ir para psiquiatra nenhum. E apesar de que eu contei minha história lá, a enfermeira chorou, então para mim aquilo já, ela iria me encaminhar para o psiquiatra, mas ela falou que meu caso não era grave e é só em casos de suicídio, em casos que a pessoa tenta suicidar, para poder ser encaminhado pro psiquiatra do CAPS. Então eu acabei optando, sem opção, né, pelo particular. E cada consulta com psiquiatra é R$ 400. Então, assim, fica muito difícil para mim, que não tem uma condição financeira tão boa. Assim, minha mãe tem condição, mas eu não gosto de ficar dependendo do dinheiro dela, porque é muito caro, gente. R$ 400 uma consulta no particular. E pelo CAPS não me aceitaram. Então, eu vou tentar ir no particular em outra cidade para ver uma terceira opinião aí do que falam sobre mim, né? Sobre o meu caso. Então, assim, eu tenho constantes variações de humor, sem causa aparente. Eu já me cortei bastante, hoje eu parei um pouco com essa prática, mas de vez em quando acontece, raramente. Só que assim, quando eu fico com raiva de mim mesma, eu acabo descontando em mim, não em outra pessoa. Jamais faria mal a ninguém, nunca. A única vez que eu fiz mal a alguém foi neste momento, né, que esse meu ex me segurou e eu me senti sufocada e de alguma forma eu tentei escapar ali, agredindo sem querer. Mas, assim, tirando isso, eu
desconto a raiva. Eu já descontei. Gente, se vocês, pra quem me conhece, deve estar percebendo que meu cabelo tá estranho, por quê? Na hora da raiva, eu peguei uma tesoura e, gente, eu tava tão irritada, não sei o que tinha acontecido, que eu peguei uma tesoura e fiz a maior besteira com o meu cabelo. Tipo, eu cortei ele, eu comecei a cortar, então vocês veem que tá bem estranho, tipo, comecei a cortar sem ter noção do que tava fazendo. Minha mãe chegou ali na hora, viu eu cortando, já tirou a tesoura da minha mão. E assim, o meu cabelo é muito longo, o meu cabelo então é tipo umas coisas que eu mais amo em mim mesma. Então assim, eu tô muito chateada com o meu cabelo, porque eu tenho que frequentemente amarrar ele assim, pondo ele pra trás, porque essa franja ficou muito bizarra. Acabei descontando a raiva no meu cabelo. Só que assim, fazer mal pra alguém eu jamais faria. Então, eu acabo descontando a raiva às vezes em mim mesma. Mas a raiva tem passado, eu tô tomando sertralina, o que tem me ajudado bastante. Sertralina, ele tem me ajudado bastante com a depressão também. Estou sentindo mais alegre, eu tô saindo, por incrível que pareça. Não deixando meu filho assim com a minha mãe pra ir pra festa. Quando eu saio, eu espero meu filho dormir de noite, que ele costuma dormir 9 horas. E aí eu deixo ele dormindo, quando minha mãe não vai sair, aí ela fica olhando ele e eu dou uma saidinha pra distrair. Então assim, eu tenho melhorado bastante, eu já, comparado com o que eu era no passado, nossa, melhorei bastante. Eu consigo sair, eu consigo não sentir pânico, se as pessoas ficam me olhando demais, dane-se, pode olhar à vontade. Mas, bom, outra coisa que eu esqueci de citar, outra paranoia, é que eu fui assaltada 2 vezes. Assaltada assim, a primeira eu fui assaltada, o cara chegou com uma faca, me ameaçando, falando pra eu passar o celular. Pra minha sorte, eu tinha um celular ali, porque se eu não tivesse, eu acho que ele faria alguma coisa. Foi o meu primeiro assalto, assim, que aconteceu. E eu já entreguei o celular e já saiu correndo. E a segunda tentativa não levou nada, mas pra mim foi mais traumatizante, porque o cara, ele toda hora, ele veio pra cima de mim e ficava perguntando: cadê seu celular? Me dá seu celular. Eu falei: eu não tenho celular, eu tava indo pra escola. Leva minha bolsa, não tem nada, só tem materiais escolares, você pode me revistar, eu não tô com o celular, eu não tenho. E realmente eu não tinha, porque eu tinha sido assaltada recentemente, o cara levou meu celular. Então assim, o cara veio pra cima de mim e ficou insistindo: me dá seu celular, você tá mentindo pra mim. Eu falei: toma minha bolsa, me revista. Comecei a chorar desesperada na frente dele. E o cara falou: não, então toma essa bolsa e sai, vaza. E tipo, eu peguei a bolsa e saí correndo pra trás, pra minha casa. E, nossa, foi muito horrível, foi muito tenso, porque eu fiquei alguns minutinhos ali com o cara insistindo pra eu passar o celular, sendo que eu não tinha nada. E, bom, ele não levou minha bolsa, também só tinha materiais escolares. Acabou que eu cheguei em casa, mesmo com todo aquele trauma, eu pedi pro meu tio me levar pra escola, porque era o 3º ano do ensino médio. E assim, como eu tinha desistido de estudar eu já tava conseguindo estudar, já tava conseguindo acabar meus estudos, eu falei: eu não vou desistir, lógico que não, por causa disso. Então, eu pedi pro meu tio me levar pra escola naquela mesma hora que eu fui assaltada. Depois eu pedi pra um colega meu me trazer, porque eu tava com muito medo. Gente, depois desses assaltos, qualquer homem, qualquer um que eu vejo na rua, pode ser paranoia minha, pelo trauma, mas se eu vejo um homem na rua, gente, eu saio correndo. Se ele estiver do outro lado da rua e passar direto, não me olhar, ok, eu sigo tranquila. Mas se o cara fica me encarando demais, pra mim ele já quer me assaltar. Então eu fico desesperada, já ando mais rápido, ou me aproximo de alguém. Eu já fiz isso diversas vezes. Me aproximei de alguém, tipo de um desconhecido, de alguma mulher que tava ali perto, porque eu sentia medo. Eu já tava andando com a rua, estava com a minha mãe na rua e eu achava um cara estranho assim na rua. Eu falava: mãe, pelo amor de Deus, vamos sair correndo, porque esse cara vai nos assaltar. Minha mãe
tentava me acalmar, falou, Luana, não é nenhum ladrão, calma, é apenas um rapaz passando. E às vezes era uma criança de 13 anos ou um idoso, eu não sei, eu só sei que até hoje eu não consigo andar na rua sem sentimentos de homens. Então, se eu vejo um homem assim na rua, pra mim é um assaltante. Qualquer um, não importa a aparência, se tá bem vestido, se está mal vestido. Eu tenho medo, eu sinto medo. Já saí correndo diversas vezes, já senti falta de ar por um homem passar perto de mim encarando assim. Eu sou às vezes assediada na rua com palavras, isso me deixa constrangida, mas passando tá ótimo, e não chegando perto de mim, então assim ficou esse trauma aí. É uma paranoia que eu acho que não tem nada a ver com borderline, que eu acho que é o trauma mesmo que eu passei por ter sido assaltada. Porque quando eu fui assaltada, eu vi esses homens vindo na minha direção, só que eu achei que eram homens normais, pessoas normais passando na rua, só que não eram assaltantes. Então, sempre quando eu vejo um homem vindo em minha direção, eu entro em pânico, porque eu acho que vai acontecer o mesmo. E isso aí tem que ser tratado com, não com psiquiatra, com psicóloga, com terapia. Eu vou dizendo que não sou boa em comunicação, então eu não sei se vocês entenderam o vídeo. Se ficou confuso, me desculpem. Eu tô tentando melhorar a comunicação, tô tentando melhorar a fala, porque assim, eu travo muito na hora de falar. Assim, eu tenho frases formuladas na minha mente, mas na hora de falar eu travo. Então, eu vou me acostumando aí, vocês vão me perdoando por isso. Eu quero até aproveitar esse vídeo porque tem muita gente que joga na minha cara que eu fui muito grossa, que já fui muito mal educada, então eu peço perdão, porque assim, minha intenção nunca foi de magoar ninguém. Eu tenho dificuldade pra perdoar, porém eu nunca teria coragem de fazer mal a ninguém, eu nunca me vinguei de ninguém. Então, desculpem aí, gente, quem me conhece, que fala que eu já fui grossa, que eu já pisei, que eu já fui mal educada. Foi momentos que eu queria ficar sozinha, de depressão. Eu entendo que tem pessoas que não entendem o que eu passo, então não vou ficar julgando essas pessoas. Eu só peço desculpas se eu já, de alguma forma, ofendi alguém com palavras. E realmente não é minha intenção. Minha intenção é cada vez ser uma pessoa melhor. Eu tenho muita vontade de ajudar as pessoas com problemas que passaram pela mesma coisa que eu, como bullying, como depressão, com ansiedade. De alguma forma eu queria ajudar. Então, assim, eu não tenho maldade no meu coração, sabe? Eu não desejo mal pra ninguém, não. E se eu desejei algum mal aí, se eu proferi alguma palavra que ofendeu alguém, eu peço perdão, porque muitas pessoas jogam na minha cara que eu já fui grossa, que eu sou difícil de lidar, que falam mal, sem entender tudo que eu passei. Então, mesmo essas pessoas jogando isso na minha cara, mesmo essas pessoas falando mal de mim, gente, me desculpem, tá? Não foi a minha intenção. Eu tô melhorando, eu estou bem mais calma. Então, assim, eu nunca tive relacionamentos estáveis, sempre foram instáveis. Eu não tenho amigos, eu só tenho um amigo que eu considero bastante. E ele sabe quem é, ele vai assistir esse vídeo, vai saber de quem eu tô falando. E, assim, as pessoas não entendiam o que eu tinha, achavam que eu era grossa, acabavam me traindo. E eu já fui muito traída. Mas eu peço perdão aí pra quem eu ofendi de alguma forma. Não foi minha intenção realmente, tá? É isso, gente. Eu queria deixar um pouco aqui da minha experiência com bipolaridade, com borderline, porque eu ainda não entendi o que eu tenho. De uma coisa eu tenho certeza, que eu tenho depressão, que vai e volta, mas tô tentando buscar aí melhorar. Hoje eu tô bem melhor do que era no passado, eu consigo sair tranquilamente, já falei, né? Consigo me socializar melhor com pessoas da minha idade, porém eu acho muito difícil ainda.
eu não tenho iniciativa de chegar. Então, se alguém quiser conversar comigo, vai ter que chegar até mim, porque eu não vou ter coragem de chegar até a pessoa para conversar. Só se for um adulto ou idosos, porque eu gosto muito de conversar com idosos, então eu tenho um afeto muito grande pelos idosos, assim, vamos dizer. Eu gosto de conversar bastante porque eles são bem amorosos e bem educados. Então, assim, adolescentes costumam ser maus e eu tento evitar, então. Se eu falei alguma coisa de errado, me perdoem. Sobre a bipolaridade, para quem entende, como eu falei, eu não entendo, então eu só queria falar um pouco da minha experiência mesmo. E eu vou falar mais em breve, eu vou continuar fazendo vídeos. E quando eu descobrir realmente o que eu tenho, assim, uma terceira opinião mais profissional em outra cidade, aí eu venho explicar direitinho se eu tenho bipolaridade ou não, se eu tenho borderline ou se eu só tenho depressão e traumas aí que ficaram no passado, que não tem nada a ver com transtornos psicológicos. Então é isso, gente. Esse é o vídeo que eu queria fazer e tchau, tchau. Obrigada por assistir.